Olá pessoal, vamos agora falar sobre a Era Vargas com o professor Ineu de História daqui do Silvio Romero. Ele vai me contar um pouco sobre o que aconteceu na década de 30. É interessante a gente perceber que ainda existe uma discussão no meio acadêmico sobre se aquele momento de 1930 foi uma revolução, foi um golpe. Eu acho essa discussão interessante, história, né? Mas Getúlio Vargas toma o poder, a princípio, num governo provisório, tinha o interesse de logo após o Brasil voltar a ter eleições livres. Isso ele vai com muito esperteza, ele vai conseguindo se manter no poder, né, até chegar ao Estado Novo, onde ele implanta uma ditadura, vira um momento ditatorial, né, e caça os partidos políticos, principalmente os partidos comunistas no Brasil, prende Luiz Carlos Prestes. Então ele passa os 15 primeiros anos do governo dele, até 1945, de forma ditatorial, né, populista, né. A relação dele com os sindicatos é uma relação corporativista, né, o governo intervindo nos sindicatos, tentando fazer uma relação de harmonia entre o capital e o trabalho, e também um governo populista, né, que todas as leis, os anseios dos trabalhadores desde 1922, como a diminuição da jornada de trabalho, férias remuneradas, algumas conquistas que os trabalhadores tiveram durante o período do governo Vargas. Aí durante esse período que vai ser implantado no Brasil a consolidação da lei trabalhista, que existe até hoje, né? Vargas é chamado, muito tempo depois, que ele volta em 1951, se elege, e fica até 1954, quando ele morre. Então, esse segundo governo dele é um governo mais estruturante, ele vai preparar o Brasil para a industrialização, né? Ele vai construir usinas hidrelétricas, ele funda a Companhia Siderúrgica Nacional, né, a Petrobras. Então, ele é um governo que, de certa forma, ele prepara o Brasil para a industrialização. Agora, até existe uma frase que ele foi o pai dos pobres, né, o pai dos trabalhadores e a mãe dos empresários. Né? Então, ele consegue se manter no poder fazendo essas duas, sendo ao mesmo tempo, às vezes do lado dos trabalhadores e às vezes do lado do patrão, né? Então o governo Vargas é um governo interessante, porque de certa forma o Brasil acontece mudanças, né? Mudanças sociais e econômicas, né? Políticas não tantas, porque as oligarquias ainda se mantêm no poder com ele, né? Mas assim, foi um governo, de certa forma, para o Brasil evoluir, né? O seu primeiro governo foi um governo mais ditatorial, no seu segundo governo foi um governo mais aberto, mais democrático, foi eleito, né, democraticamente pelo povo. Então, é um referencial muito grande. Eu gosto do assunto, eu acho que todos os estudantes têm que aprofundar a Era Vargas, né, até para entender hoje as relações trabalhistas e sindicais no Brasil hoje, que ainda são do tempo de Vargas, né? Eu acho que o Brasil precisa de uma reformulação das leis trabalhistas, também fazer uma reforma sindical. Agora, o medo que faz é que os empresários hoje, a maioria do Congresso, que poderia fazer essa mudança, são empresários. Então isso é perigoso. Os trabalhadores, uma mudança nas leis trabalhistas e fazer uma reforma sindical com um Congresso que a maioria dos seus líderes são empresários.
Professor, você acha que ele conseguiu fazer tudo que ele queria fazer no governo dele, ou ele ainda faltou alguma coisa que o senhor leu assim, o senhor sabe se ele conseguiu tudo que ele queria fazer no governo dele, ou ele falhou em alguma coisa que você achou que ele não fez bem? Eu acho assim, o primeiro governo dele foi um governo perverso, né? Eu acho que ninguém consegue fazer tudo que deseja, né, no governo. Agora, o primeiro governo dele foi um governo ditatorial, né? O segundo foi um governo mais populista, né? Até hoje ele é um ícone, as pessoas que têm uma certa idade, né, que lembra ainda do período de Getúlio Vargas, ainda sente uma nostalgia, né? Mas eu acho que ele deu o pontapé para a industrialização do Brasil, né? Aqui a gente tem no Nordeste a usina de Paulo Afonso, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, né? Então, de certa forma, ele deu o pontapé para o crescimento industrial do Brasil, né? Eu acho que se ele tivesse mais tempo, né, no governo, eu acho que teria avançado mais um pouquinho, em termos da estrutura, preparar o Brasil numa estrutura para a industrialização. Então o senhor achou que ele foi quase o melhor presidente que teve no Brasil, até hoje? Não, melhor não. Melhor ainda está no sonho, né? Ele, do período, e ele foi o que mais governou o Brasil durante a República, né? Então não dá para a gente considerar que foi o melhor, porque ele teve muito tempo para implantar tudo que ele, entendeu? Agora o segundo governo dele, que é um governo mais democrático, ele é eleito, ele consegue implantar quase todas essas realizações dele, né? Todas essas realizações dele acontecem no segundo governo. Então o segundo governo é melhor. Então está acabando por aqui mais uma videoaula com o professor Irineu. Irineu, muito obrigado. Até a próxima.